Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim gravar mais um vídeo respondendo algumas perguntas que vocês mandaram. Na verdade, pedi algumas dúvidas de vocês lá no Instagram. Vocês mandaram perguntas tão boas que eu resolvi gravar um vídeo, responder em vídeo também. Lá eu respondi em texto, rapidinho, mas eu acho que merecem uma aprofundada a mais, sabe? Sub Dash, alguma coisa assim, perguntou: a mediunidade pode matar? E eu achei interessante essa pergunta porque a gente não vê muitas pessoas perguntando diretamente assim. E eu sei que quando a gente tá ali no meio do furacão, esses pensamentos passam pela nossa cabeça, né? Alguns gatilhos que a gente ativa, enfim. Mas não, a mediunidade não mata. O que acontece? A mediunidade, ela é como se fosse um amplificador. Ela vai amplificar tudo que tá ali de mais intenso dentro de você. Então, se você tá num processo de início, né, de depressão, tá num processo de ansiedade, de ataque de pânico, ou até mesmo um processo de outros transtornos mentais, a mediunidade em si, ela pode amplificar esses sentimentos e sensações que você tem. E aí você acaba sendo levado para um lado que pode prejudicar realmente a sua vida, digamos assim, realmente a sua integridade física. Mas assim, o espírito vir te cutucar não vai te matar. Você fazer uma projeção astral não vai te matar. Paralisia do sono não vai te matar. Incorporação não vai te matar, você não vai, enfim, às vezes quando eu incorporo, por exemplo, meu coração acelera muito, mas eu nunca morri por causa disso, tô aqui vivíssima. Mas quem não tem esse conhecimento pode achar que tá tendo um ataque do coração. Então, esses tipos de manifestações espirituais não te matam, mas elas podem, como eu já falei, né, nos transtornos mentais, te colocar numa zona de risco para você desenvolver outras doenças, fora as doenças físicas também, né, que você pode acabar somatizando todas essas sensações, pensamentos, medos, enfim, e acabar isso se transformando numa doença física. Então, dessa forma que pode matar, mas não mata, né? A gente só passa uma vida sofrendo muito, né, com os efeitos e, enfim, todos essas mazelas. A Poliana perguntou: eu sinto alguém me olhando toda noite, impressão de que tem alguém atrás de mim em qualquer lugar. Tem a ver? Tem sim, na verdade isso é um sintoma de mediunidade que a gente considera, né? Mas a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Primeiro, você só tem esse sintoma, né? Você só sente isso que pode te atrelar à mediunidade? Ou você tem outros sintomas? Tem um vídeo com 18 sintomas de mediunidade e um outro vídeo com outros 7 sintomas de mediunidade aqui no canal, vou deixar linkado. Se você percebeu que tem vários desses sintomas, daí você pode falar: realmente eu tenho mediunidade. Se não for, pode ser algum caso de realmente algum outro transtorno, né? Porque daí entra no conceito da perseguição. Você tá com paranoia de perseguição. E aí você tem que investigar mais a fundo pra ver se é algum transtorno mental, alguma questão fora. E outra coisa também que não envolve, pode ser até a mediunidade em si e não ser um transtorno mental, é quando você descobre que é médium ou tá desconfiado ou acha que pode ser, enfim, e aí você fica tão noiado com tudo isso, sabe? Todo lugar que você vai, você olha assim. Eu já passei muito por isso, né? E aí a gente fica assim: será que tem um espírito aqui? Será que... O que será que eu vou atrair hoje, sabe? E aí você fica tão noiado com aquilo, você acaba buscando isso o tempo todo, sabe? Isso pode ser bem prejudicial, porque quanto mais a gente fica pensando no espírito que vai atacar, quanto mais a gente fica pensando no que a gente vai atrair, enfim, mais a gente atrai essas coisas, né? A nossa atenção vai pra isso. Eu não fico pensando no que vai me atrair, no que vai vir pra mim, se tem alguma energia ali. Eu só fico atenta a mim, sabe? No que eu tô sentindo, nas minhas sensações, e não no outro, né? O que tem ali, enfim. Ou se tem alguém me olhando, eu não fico muito pensando nisso. Se eu percebo que tem alguém me olhando, daí eu faço algumas outras coisas, tento me distrair pra esquecer aquilo, sabe? É sempre esse cuidado pra não alimentar algo que você não quer que cresça, né? Essa sensação, enfim, essas coisas. Ana Vitória perguntou:
como desenvolver a mediunidade sem frequentar um lugar físico, religião, como desenvolver sozinha. Eu não sei se você já está participando da jornada do Despertar da Mediunidade, inclusive o primeiro episódio saiu hoje às 8 horas. Quem quiser participar ainda dá tempo, mas daqui a pouco eu vou fechar as inscrições. Mas lá eu já vou começar a dar uma ideia, né, de como fazer isso sozinha. Como eu já falei em outros vídeos aqui, eu não vou vir aqui e falar pra você, olha, vamos agora invocar um espírito. Não é isso. Desenvolvimento de mediunidade é você literalmente aprender o que é a mediunidade, né? Tanto o propósito da mediunidade na sua vida, mas também como que ela funciona, né? Como são os processos. Até no vídeo sobre obsessão, eu expliquei o passo a passo de como acontece uma obsessão espiritual. E aí quando a gente tem noção, quando a gente tem consciência de como as coisas acontecem, a gente consegue bloquear os processos, controlar a mediunidade com muito mais facilidade, né? Não só uma obsessão, mas todos os outros processos. Então o desenvolvimento da mediunidade é esse conhecimento, né? Conhecimento é luz, eu sempre falo. Vou fazendo a jornada da mediunidade justamente para quem precisa, né, aprender a desenvolver, para quem quer fazer esse trabalho sozinha, de uma forma online, em casa, porque eu sempre prezo muito pela responsabilidade. Eu sei até onde eu posso ir, com que a gente vai trabalhar, né? Então eu não vou trazer nada pra você que vai te prejudicar, que vai te fazer sentir coisas ruins. Muito pelo contrário, né? Eu vou te dar as ferramentas pra você, quando sentir essas coisas que você sente naturalmente, como que você consegue bloquear, controlar e equilibrar. Link aqui pra inscrição da jornada tá aqui embaixo, quem quiser participar. Ainda dá tempo, daqui a pouco a gente vai fechar as inscrições, mas se você quiser participar, se inscreve lá, eu te recomendo. É muito difícil eu falar tudo aqui, né? Ah, quero desenvolver a mediunidade, então você vai fazer isso. Não dá, sabe? Eu preciso ter mais tempo só dedicado a esse tema pra poder trazer todo esse assunto. Então por isso que eu elaborei a jornada e todo o restante do conteúdo que eu tô preparando. Mas o que é legal da gente entender é justamente isso, do que é o desenvolver da mediunidade e como a gente foi levado por dogmas, né, religiosos por muito tempo. E quando eu falo de religião, eu não falo de uma forma pejorativa, sabe? De forma nenhuma. O que eu falo é como a gente acaba se limitando por isso durante a nossa vida. Eu, por exemplo, eu fui espírita kardecista grande parte da minha vida, tive muitos conhecimentos nessa doutrina, enfim. Mas em algumas casas que eu frequentei, era falado muito mal da Umbanda, por exemplo, do evangélico, enfim. E daí eu resolvi conhecer as outras religiões para eu poder falar e para eu poder saber do que se tratava sem ter esse julgamento. E aí foi quando eu fui pra Umbanda conhecer e amei os ensinamentos dos orixás, inclusive usei esses ensinamentos na minha vida. Fui também, estudei no colégio adventista, conheci a religião evangélica, tenho uma base familiar católica, então eu trouxe todas essas informações para acrescentar na minha vida, entende? E durante a nossa vida como médiums, a gente ouve muito que só existe um caminho. O único caminho é ou no espiritismo, ou na Umbanda, ou no Candomblé, enfim. É só nisso, sendo que a gente pode ser muito mais e a gente tem sim condições de desenvolver a mediunidade, né, de despertar a mediunidade de uma forma positiva, de uma forma muito natural e orgânica, se a gente tiver as informações corretas, né? E aí, trabalhar no centro ou não vai ser uma escolha que vem do seu coração e não uma questão de não queria estar aqui, mas estou aqui porque sou obrigada. Então é importante a gente abrir a mente de que é possível. A Lara falou assim: na adolescência eu via espíritos, neguei esse dom e parei de ver. Você acha que devo tentar recuperá-lo? Primeira coisa, o fato de você negar esse dom não faz com que você perca esse dom, entende? O que acontece, e que também é uma confusão em relação à mediunidade, é que ela é como se fosse um poder extra que você tem. É algo que se você usar da forma correta, vai te dar uma força muito grande para você lidar com a sua vida, para você viver do seu propósito, para você realmente ter uma vida com mais significado, uma vida desperta, né, de uma pessoa que está desperta espiritualmente. Quando você nega isso, o que você faz? E a espiritualidade
acaba entendendo que você não tá preparada pra viver isso. E tá tudo bem, sabe? Eu tive momentos em que eu não me sentia preparada pra viver a minha espiritualidade, pra viver a minha mediunidade. E tentei dar uma bloqueada e achei que consegui por algum tempo, por uns 2 anos. Só que daí, quando ela voltou, eu ainda não estava preparada. Então, ou seja, a espiritualidade, ela me deu esse tempo que eu pedi, que eu precisei, porque eu realmente não estava preparada, para que eu pudesse me preparar para receber essa mediunidade de novo. E aí, quando ela apareceu de novo na minha vida, eu ainda não estava preparada. Só que ela veio como se fosse uma avalanche, assim, ela veio muito intensa. E aí foi quando eu entrei em depressão, ansiedade e tudo mais. Mas assim, se eu tivesse preparada, se eu tivesse aproveitado esse ato de tempo, né, pra me preparar, pra me desenvolver, pra aprender a lidar, eu não teria sofrido tanto, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar, assim, será que você perdeu esse dom, ou será que você tá tendo um tempo pra realmente aprender a lidar com isso? E quando você for sentir tudo isso de novo, você vai saber direcionar essa energia pro lado que você quer. É como se fosse um rio, né? Você pode ir pra cá ou pra cá. Pra que lado você tá direcionando essa água, né? Pro lado que vai te trazer sensações ruins, sintomas, né? Eu falo sintoma porque parece que você tá doente mesmo. São sensações ruins mesmo, né? Ou você quer levar isso para um lado cheio de sabedoria, despertar, cheio de coisas boas, abundância, tudo isso que você pode fazer. E a mediunidade é uma ferramenta, né, que tá aí para ajudar e não para atrapalhar. Mas se a gente não aprende a lidar, acaba atrapalhando, né? A Pri falou assim: com o desenvolvimento da mediunidade, atraímos mais espíritos que precisam de ajuda? E não necessariamente. O que acontece? Quando a gente não tá com a mediunidade equilibrada, então a gente tá totalmente desequilibrado, totalmente fora do controle, a gente vai atrair esses espíritos que precisam de ajuda, só que a gente não vai ter conhecimento, nem técnica, nem ferramentas para poder direcionar essa energia, com 2 fatores importantes. Primeiro, sem trazer essa energia pra gente, né, sem sugar essa energia, e sem aumentar essa energia e acabar não ajudando ninguém, né? Porque você acaba... É como se você acabasse fazendo uma simbiose ali com aquele espírito, né? Você começa a trocar energia com ele começa a alimentar seus pensamentos negativos e, enfim, que não vão te fazer bem, e você começa a alimentar também pra ele, e aí acontece essa troca energética que vai te fazer mal e vai fazer mal pra ele, não vai ajudar ninguém, e aí vocês vão continuar do mesmo jeito, só que piores, na verdade, né? Quando você aprende a lidar com a sua mediunidade, né, desenvolve a mediunidade, ou como eu falo, desperta a mediunidade, você acaba aprendendo a perceber esse espírito necessitado, porque ele vai chegar até você, mas você vai conseguir encaminhar ele para onde ele precisa sem se envolver emocionalmente, fisicamente, enfim, espiritualmente. Eu posso até ser considerada até meio fria, sabe? Porque às vezes eu recebo, não só de espírito desencarnado, tá, gente? Isso é outra mito, né? Outro tabu da mediunidade, que a pessoa acha que ela só é médium para espírito desencarnado, mas ela também é médium para espíritos encarnados, né? Ela faz essa troca energética e espiritual com ela mesma, com outras pessoas encarnadas, com pessoas desencarnadas. A dificuldade com as pessoas desencarnadas é que a gente não vê, né? É mais difícil de entender o que tá acontecendo ali. Com a pessoa encarnada você entende mais fácil. Mas essa troca também acontece. E aí quando alguém vem me contar um problema, vem reclamar, eu na hora me fecho, sabe? Eu na hora eu já, opa, isso aqui não vai entrar em mim não. Então assim, você vai aprendendo a lidar e você vai se blindando naturalmente. Então, essas energias, elas não acessam você. O que você tem pra doar, que nós médiums, a gente tem uma energia extra pra doar, a gente doa e tudo bem. Agora, mais do que isso, não passa. No meu campo, não passa. E eu sou muito firme com isso, porque eu sei que quando eu vacilo, quando eu não tô atenta, é batata. Eu me lasco. Eu fico toda ferrada. Só que aí eu consigo, né,
sair do processo mais rápido. Mas antes eu ficava a semana inteira assim, só queria dormir, não queria fazer nada, me sentia mal, me sentia esgotada energeticamente. Então era muito difícil assim. Então o desenvolvimento, ele não tem muito a ver com a quantidade de espíritos que vão chegar até você. Isso vai continuar a mesma coisa. O que vai mudar é a forma que você lida com isso e as ferramentas para lidar depois também. E não deixar entrar no seu campo, entende? A Leg Riz, não sei como escreve, como fala, ela falou assim: como eu sei quando eu devo começar a trabalhar a minha mediunidade? Então, como eu falei, né, nas últimas perguntas, o que acontece é você provavelmente ou você vai sentir os sintomas muito intensos, que foi o que aconteceu comigo e que normalmente é o que acontece com a maioria das pessoas. Em algum momento da vida, a mediunidade ela aflora para você olhar para isso. E a gente acha, né, que, por exemplo, eu comecei a aflorar minha mediunidade com 14 anos, mas isso não quer dizer que eu não tinha mediunidade. Eu já tinha sintomas de mediunidade, só que mais leves quando eu era criança. Então eu era aquela criança que tinha sonhos muito intensos, tinha uma criatividade muito grande, eu já tinha alguns traços ali bem de sensitivo mesmo, sabe? Só que eu comecei a aflorar essa mediunidade com 14 anos, que foi quando eu passei por um baque emocional grande. E aí eu já falei sobre a ligação, né, entre o nosso emocional e o desequilíbrio da mediunidade. E aí foi quando a mediunidade floresceu, né? Ela começou a aparecer ali na minha vida. E aí eu sabia, na verdade, não é nem você saber que você tem que procurar começar a desenvolver, começar a trabalhar, começar, enfim, a entender. Você é meio que obrigado a isso, né? É uma coisa que é uma força que é tão grande, é tão intenso na sua vida que você precisa procurar ajuda. Mas não precisa ser assim, né? Como eu falei, a gente tem esses hiatos na mediunidade, a gente tem essas fases da mediunidade que ela tá um pouco mais controlada, mas ela tá controlada porque ela tá leve, mas não porque a gente sabe lidar com ela, né? Então, nesse momento, se você já sente esse chamado dentro de você, por exemplo, eu não acredito em coincidências, né? Quem já assiste meu vídeo aqui há mais tempo já sabe, eu não acredito em coincidências. E eu tenho certeza que, por exemplo, se você foi atraída pelo meu conteúdo, se você já sente muito interesse nisso, se você já quer saber como lidar com a mediunidade, mesmo sem nem sentir tantos sintomas, então realmente é um chamado espiritual para você começar a olhar para isso e não ter que passar pelo que eu passei, por exemplo, e pelo que, sei lá, 90% das pessoas passam quando descobrem a mediunidade, né? Que aí já tá tudo, já desandou tudo, né? E aí você tem que limpar primeiro, arrumar ali o que tá bagunçado, e aí você vai buscar esse equilíbrio, né? Então você tá tendo um chamado pra você tá sentindo no seu coração e tá realmente sendo encaminhada pela espiritualidade pra fazer isso de uma forma natural, né? E pra não ter que passar por tudo, por todo esse sofrimento antes de encontrar ajuda. Então, só a sua pergunta pra mim já é um grande sinal. A Alessandra falou assim: por que o médium sofre tanto? Eu achei tão interessante porque realmente, assim, a gente tem essa visão da mediunidade como um grande sofrimento, né? E isso vem também das crenças religiosas, que eu quero trabalhar muito no despertar da mediunidade, enfim. A gente tem essas crenças de sofrimento. Isso vem, gente, não só da mediunidade, tá? Vem desde Jesus, que morreu crucificado, que sofreu por nós. Então a gente já tem esse arquétipo, né? Essa consciência coletiva de sofrimento. E então vem de muito antigo. E quando a gente tem a mediunidade não é diferente, né? O que as religiões falam, que eu já ouvi muitas vezes? Ah, você é médium porque provavelmente na sua outra vida você matou muitas pessoas, e aí você tem que pagar pelo seu erro, né? Ou você veio médium porque era entre você vir sem uma perna ou você vir médium, e aí você escolheu uma mediunidade, então aprende a lidar com isso aí, senão realmente é um castigo. Então já vem essa crença de que é um sofrimento, né? De que você tem a mediunidade porque você merece sofrer. Então a gente acaba
aumentando esses efeitos, esse sofrimento da mediunidade, né? E é uma coisa coletiva, que faz parte do inconsciente coletivo. Então, mesmo se você nunca tenha ouvido essa frase de alguém diretamente, em alguma parte do seu ser você tem essa consciência, sabe? Você tem essa ilusão de que ser médium é sofrer. Então, como a gente tem essa ilusão, a gente cria isso, né? Para que isso seja real. E aí a gente acaba focando toda a mediunidade nesses sintomas. Então você acaba tendo todos esses sintomas desagradáveis, todas as questões emocionais, angústias, medos, que é uma característica do início da mediunidade, quando você não sabe lidar com ela, mas não é a mediunidade. Isso é um sintoma. A mediunidade é uma ferramenta poderosíssima que você tem para te guiar na sua vida. É uma coisa que veio para te ajudar. Só que, assim, a gente vive numa dualidade, né? Então, você imagina, se tá muito ruim na sua vida, se é algo que tá te atrapalhando muito, é porque ele tem o mesmo potencial de te ajudar, na mesma proporção. Então, comigo, quando eu comecei a aflorar a mediunidade, foi um sofrimento, assim, gente, gigantesco. Eu me perguntava por que eu tava vivendo aquilo, por que eu que tinha que passar por aquilo, sendo que eu olhava pro lado e parecia que ninguém passava pelo mesmo que eu, né? Por isso, inclusive, que eu decidi gravar os vídeos, pra ver se tinha gente igual a mim. Quando eu comecei a mudar a polaridade da mediunidade na minha vida, eu percebi que na mesma proporção que ela era ruim, ela podia ser boa. E hoje, assim, gente, sério, olha, é isso que eu quero pra você e para todo mundo que tiver a mediunidade. Eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu vivo. É mágico você saber como funciona o universo, como funciona a espiritualidade, você se sentir conectado com seus guias, mentores, anjos, você se sentir conectado com tudo, com a natureza, sabe? Então, é muito mágico e na mesma proporção que é ruim. Então, quando você aprende a lidar, você vira essa moeda, você aprende a virar essa chavinha e começar a vivenciar o outro lado da mediunidade, sabe? Então, não se desespere. Eu sei que é desesperador, eu me desesperei também, mas existe uma luz no fim do túnel e existe algo muito lindo, sabe? Existe algo muito bom do outro lado dessa mediunidade desequilibrada e descontrolada. A Lia perguntou: sincronicidade de horário, o que quer dizer? Eu tenho muito essa coisa de ver horas iguais, eu acho muito interessante, muito legal. E pra mim significam algumas coisas e eu uso algumas interpretações pra isso. Primeiro, quando eu fui percebendo esses padrões durante muitos anos, tá? E eu percebi que não é sempre que isso acontece na minha vida, existem fases. E normalmente eu começo a ver as horas iguais, ver essas sincronicidades, quando eu tô passando por um salto quântico, que é quando a gente passa de um nível de consciência para outro mais alto em um curto período de tempo. Então, normalmente, saltos quânticos para mim eram muito dolorosos, né? Inclusive, a mediunidade é um salto quântico. Você começa a ter mais consciência, a expandir a sua consciência em um curto período de tempo. Por isso que acaba sendo muito sofrido, porque tudo que mexe com o nosso ego, né, com a nossa consciência como somente seres físicos, né, materiais, e a gente começa a perceber que existe algo mais, enfim, a nossa mente começa a sofrer, a gente começa a ter muito medo, a gente tem até às vezes a sensação da morte, né, pode ter crise de pânico, tudo mais, porque a gente não sabe lidar com essa expansão de consciência. Então, quando eu vou passar por isso, lá atrás era muito sofrido pra mim, e hoje é mais tranquilo. Mas eu começo a perceber que isso está acontecendo quando eu vejo a sincronicidade de horários. E normalmente eu sei que eu tô passando por uma fase mais desafiadora na minha vida, mas é algo que vai me permitir crescer e avançar na direção do meu propósito mesmo, né? Na direção da minha essência, de quem eu quero ser, que é eu mesma, né? Porque a gente vive muitas ilusões nessa vida e a gente tá indo em busca da nossa essência. Então eu sei que eu tô um passo à frente, sabe? Eu tô caminhando e eu vejo muito isso na sincronicidade de horários. Outra coisa que pra mim significa muito é que eu entendo que eu ver esses horários iguais
é como se fosse uma mensagem dos meus guias espirituais, dos meus anjos da guarda, dizendo pra mim que eles estão ali, sabe? Que eles estão comigo e pra eu ser forte, pra eu seguir em frente. E outra coisa que funciona muito, eu pego esses horários, por exemplo, nas últimas semanas eu tava vendo muito o 17, 17, 17. Teve uma vez que eu peguei o celular e tava assim, o horário era 17, 17, 17 horas e 17 minutos, 17% carregado. E aí eu falei, nossa senhora, né, 17, 17, 17, 17. Então eu vi que tinha essa sincronicidade e fui procurar. Eu procuro normalmente, eu coloco no Google assim, número 17, numerologia. Eu acredito muito em numerologia, na verdade já foi comprovado assim pra mim várias vezes. E dá muito certo com o momento que eu tô vivendo. Então é uma forma de você poder pegar essa sincronicidade e usar ela a seu favor. Eu quero falar mais ainda sobre isso em um vídeo mais aprofundado, talvez na jornada, pra gente poder trabalhar esse assunto, porque é muito rico e é muito interessante. Então é isso, espero que você tenha gostado. E se você quer acompanhar a jornada do Despertar da Mediunidade, se inscreve aqui embaixo que ainda dá tempo pra você poder seguir todos os vídeos da série, tá bom? Um beijo e tchau!